Bom dia, amiguinhos. Então hoje iniciamos as nossas aulas online. Eu tenho tido um pouco de dificuldade nos últimos 2 dias para definir como eu faria, né? E se eu conseguiria falar na frente das câmeras. E estou fazendo aqui com o meu celularzinho novo. Lembra que eu tenho um celular novo? Estou aqui no meu escritório em casa. Roupinha de professor, porque a gente tem que entrar no espírito, ó. Até calça, gente, até calça tô. Não tô de cueca não, tá bom? Só de cueca. Minha garrafinha de água, porque eu não posso passar sede. Então eu recomendo a vocês que vocês também usem até uniforme para se dedicar aos estudos. Aí na hora que você terminar e for jogar seu videogame, assistir seu filme lá para descontrair, aí você coloca seu shortão, chinelo, fica lá do jeito que você quiser, tá? Eu acho que quando a gente entra na roupa do super-herói, você acredita que tem superpoderes, né? Eu tô sentindo que eu tenho superpoderes agora. Não sei vocês. Então a gente vai dar continuidade, galera. Eu vou fazer vídeos curtinhos, né? Assim vou tentar me limitar a 15, 16, 17 minutos no máximo. Vamos dar sequência nas nossas aulas de Revolução Russa, né? E nós já vimos então que a Rússia era governada por uma monarquia teocrática, né? Onde o imperador, chamado de czar, nós já vimos isso em sala de aula, né? Ele era considerado um representante de Deus na Terra, as pessoas adoravam ele. O problema é que no final do século XIX e começo do XX, a Rússia passou por muitos períodos assim de fome, as safras foram ruins. E a Rússia não era um país industrializado, então tudo que entrava de dinheiro na Rússia, a riqueza que se gerava na Rússia, era do campo. A maioria das pessoas vivia no campo, né? E essa situação de necessidade, de fome, foi gerando nas pessoas uma insatisfação, um descontentamento. Né? Mas o que estava acontecendo de errado? E as pessoas, na sua simplicidade, na sua ignorância, não conseguiam entender. Mas haviam grupos de pessoas que eram intelectuais, que sabiam bem o que estava acontecendo. A Rússia era mantida no atraso por uma família imperial que estava mais preocupada em viver no luxo e na ostentação do que com o seu próprio povo que estava passando fome. Eles não queriam abrir mão do luxo e da ostentação em favor do benefício de todos, né? Então vão surgir, no final do século XIX, alguns grupos políticos de vertente socialista. Lembram do filme do Padre Dan, lá que eu passei para vocês o ano passado, que era na final do século XIX na Bélgica? Os socialistas também tentavam angariar partidários para o seu lado, e daí tinha o partido do padre, que era o Partido Democrata Cristão, católico, né? E eram opções para aquela situação de miséria que o povo vivia. Mas a Bélgica era industrializada e a Rússia não. A Rússia era agrária, era um sitião, vamos dizer assim. Enquanto o czar vivia no luxo e ostentação. Mostrei para vocês o vídeo também da morte da família imperial. Isso já no ano de 1918, quando a família foi presa, levada para os Montes Urais. Lembram disso? Isso a Guerra Civil da Revolução Russa já estava acontecendo. A gente está tratando agora do período anterior à Revolução, que começou em fevereiro de 1917, tá? Muito bem, então vamos lá. Na página, galera, 34, e aqui vocês vão ver invertido porque eu estou usando a minha câmera de selfie para poder me ver, e vocês vão ver aqui, vocês têm que fazer a leitura de toda a apostila desde o início aqui, dá uma olhadinha na carinha das princesas, olha, do imperador Nicolau aqui, eu já mostrei em sala de aula, mas eu acredito que a maioria não abriu, nem olhou, nem leu o que está escrito ali embaixo. Leiam tudo, agora boa parte do aprendizado de vocês depende de vocês. Na realidade, vocês sempre deveriam ler isso aqui, mas agora não tem como escapar, como fugir mais disso, tá? Ó, na página 34, Rússia czarista, já falamos sobre como que era a Rússia czarista. Aqui aparecem imagens, ó, de quadros do final do século XIX, de como é que viviam algumas pessoas, como é que era o tipo de vida do povo. Ó. Essa daqui é uma pintura que mostra, ó, o trabalho dos barqueiros que puxam navios para margens do rio Volga. Olha só o estado de miséria, olha as roupas dessas pessoas, tá? Isso aqui é bem realista. É de uma vertente artística chamada de realismo. Eles retratavam a realidade, tá? Olha essa outra aqui do lado também, ó, de 1901.
O artista russo Abram Efimovich Arkhipov retrata o cansaço e o desânimo das já idosas lavadeiras. Lavar roupa consumia a vida dessas mulheres. Lavavam roupa até as mãos sangrarem, ganhavam uma miséria, por isso mal dava para comer. Essas pessoas queriam uma melhoria de vida. Mas a pessoa, na sua ignorância, ela não consegue sozinha sair dessa situação. Ela precisa de alguém que pense por elas. E esse grupo que apareceu dando uma opção diferente foram os socialistas. Bom, lá no final do século XIX, exatamente no ano de 1898, agora eu estou na página 36, vão acompanhando aí na apostila de vocês. Se acharem que está muito rápido, dá um pause, essa é a vantagem de estar gravado isso aqui, tá? Surgiu um partido socialista chamado Partido Operário Social Democrata Russo, galera, tá? E nesse Partido Operário Social Democrata Russo, que era composto por socialistas, haviam basicamente duas vertentes. Aqueles que queriam uma reforma da monarquia, né, com uma constituição limitando os poderes do czar, e outros que queriam o fim da monarquia, o fim do czar, revolução total, pau quebrando, tá? O fim da monarquia. Eles fizeram uma reunião em Bruxelas, porque isso era toda uma reunião do Partido Socialista, não só da Rússia, mas da Europa toda, eles se comunicavam, em 1903. E aí quebrou o pau entre os reformadores e os revolucionários. E esses socialistas se dividiram. E na Rússia eles ficaram divididos em dois grupos, que vocês vão ver nos quadrinhos azul e no quadrinho rosa aqui. Um eram os mencheviques, tá? Que eram um partido dos reformadores, tá? E outros eram os bolcheviques, que eram os revolucionários. Os mencheviques, os reformadores, que eram mais de pegada mais de vamos reformar como foram as revoluções liberais, como a Revolução na Inglaterra, a Revolução Francesa, que foi uma revolução burguesa, liderada pelos burgueses, em que pese houve envolvimento do povo também, no caso da Revolução Francesa, mas eles queriam uma reforma só. Eles acreditavam que era possível você misturar a monarquia com o socialismo, tá? O líder deles era um tal de Yuri Martov. Tá a foto aqui, a carinha do menino aqui, ó. E os bolcheviques eram liderados por Vladimir Lenin. Lenin é o pai da Revolução Russa, o cara que ficou depois como símbolo da Revolução Russa, tá? Eles acreditavam que era só por meio da revolução que as coisas mudariam na Rússia, tá? Muito bem, haviam outros partidos políticos também que são mencionados nesse parágrafo aqui embaixo. Inclusive haviam anarquistas, mas que não se organizavam em partidos políticos, tá? Muito bem. A coisa foi desandando, a maionese foi azedando desde o final do século XIX por conta dessa situação de fome e de penúria que viviam os pobres, que era a grande e esmagadora maioria. E o czar, sem ter sensibilidade com o seu povo, ele inventou de entrar em guerras, cara. Como se tivesse sobrando dinheiro na Rússia. Uma dessas guerras aconteceu no começo do século XX, em 1905, velho. E foi contra o Japão. Tanto a Rússia, liderada pelo czar, ela quanto o Japão, eles tinham apetites imperialistas. Eles queriam dominar uma região que pertence à China. Hoje, se vocês vão lá no mapa, olhem a China, olhem o Extremo Oriente. Existe uma região riquíssima em minério e riquezas naturais chamada Manchúria, com CH, Manchúria. E essa Manchúria foi disputada pelos russos e pelos japoneses, tá? Bom, o que aconteceu? Os japoneses venceram, velho, e o povo falou, nós já estamos nessa situação e a gente ainda perdeu a guerra. Ou seja, guerra, gente, implica em pessoas mortas, dinheiro com armas, com munição, com comida para soldado, com uniforme para soldado. Ou seja, os soldados na guerra estavam comendo a comida das pessoas que estavam passando fome lá do lado europeu, principalmente da Rússia, né? Lembra? Para cá, pro lado, olhando o mapa para o lado esquerdo dos Montes Urais, que é o lado europeu da Rússia. Bem, se não tem o que comer ali, o que a Rússia está se metendo em guerra? Ou seja, o czar tava viajando na maionese, cara. Bom, em 1905 ainda 150 mil pessoas assinaram uma petição pedindo para o czar melhores condições de trabalho, que promulgasse leis que melhorassem a vida do trabalhador lá
em São Petersburgo, em Moscou, nas cidades grandes ali do lado europeu. E ele simplesmente, totalmente insensível, mandou os cossacos, que era a guarda de elite do czar, meter a espada nas pessoas. Lembram lá do filme do Padre Dan? Esse filme é bom demais, velho. Lembra quando as funcionárias da fábrica saem com aquele menino nos braços, assim, para mostrar para aquele pessoal que estava indo ver como é que elas viviam? E aí a polícia desceu o cacete neles com espadas e matou várias pessoas e levou presa outras? Então, só que aconteceu com 150 mil pessoas. Velho, isso se chamou o Domingo Sangrento. Então, aqui na página 36 aparece a Guerra Russo-Japonesa e o Domingo Sangrento. Velho, depois desse Domingo Sangrento, tudo mudou, tá? Houve um episódio que vocês vão ler na página 37 que se chamou A Revolta dos Marinheiros do Encouraçado Potemkin. Encouraçado é um navio de guerra. Um navio de guerra pequeno onde os marinheiros estavam ali passando fome e chegou num determinado momento que a única coisa que tinha era carne podre, saindo verme da carne assim. Não está escrito na apostila, mas estou contando para vocês. Aí os marinheiros falaram, chega! A gente não vai comer carne podre. E deu uma revolta no navio e essa revolta, a fama dessa revolta, se espalhou pela Rússia. Tá? E muitas outras revoltas passaram a acontecer. Tá? O que aconteceu daí então? Os trabalhadores da indústria têxtil de Moscou, eles se reuniram no que passou-se a chamar de Soviete. Daí vai vir um nome depois de União Soviética. Os sovietes eram conselhos de operários que se organizavam para lutar por melhores condições de vida para os trabalhadores de modo geral. Começou na indústria têxtil, de tecido, de roupa, e depois foi para outras áreas. O czar Nicolau, galera, não pôde mais fingir de morto e daí prometeu formar um parlamento. Não existia parlamento, como na Inglaterra lá, como representantes da burguesia, da nobreza, dos operários que fosse. Não existia. Daí ele prometeu formar. Esse parlamento se chamou Duma. Mas na verdade nunca chegou a funcionar, porque o czar o que ele estava fazendo era ganhando tempo para pensar numa saída que beneficiasse ele e toda a nobreza da Rússia. Tá? Deixa eu ver a minha colinha aqui, se eu não estou esquecendo nada. Tá. Muito bem. Outra coisa, a Rússia na Grande Guerra. Vocês já sabem o que deu a Rússia na Grande Guerra. Entrou na guerra em 1914 apoiando a Sérvia, porque a Sérvia foi atacada pela Áustria, pelo Império Austro-Húngaro, lembram disso? E daí, meus amiguinhos, a Rússia vai sair lá em 1917, mas não por ordem do czar, por ordem de Lenin, que retirou a Rússia da guerra já no meio da Revolução. Tá? O que aconteceu? A Rússia estava levando porrada na Grande Guerra, na Primeira Grande Guerra, né? E como ele viu isso acontecer, ele jogou a culpa nos generais. Aí o que ele falou assim? Não, meus generais são incompetentes. Quem vai assumir agora, eu vou ser o generalíssimo. Então o próprio czar assumiu o comando das tropas. E começou a desandar a maionese do mesmo jeito, não melhorou em nada isso daí. Tá? Continuou a guerra perdendo batalhas e resistindo e fazendo a guerra de terra arrasada, onde ele destruía os campos para que os soldados do inimigo da Alemanha não pudessem comer nada. Enfim, já não tinha comida e ainda destruiu o pouco que tinha. Quem ficou governando a Rússia foi a czarina Alexandra, cara. O problema é que a czarina Alexandra, amiguinhas, ela se aconselhava com uma espécie de guru espiritual que ela tinha, que era um tal de Rasputin, com R, Rasputin. Olhem depois no Google, Rasputin, vai lá no Wikipédia, cruzem informação com outros sites também. Esse tal de Rasputin, ele entrou ali para participar da corte em 1905, porque a czarina tinha um filho hemofílico. Falamos em sala de aula, a Ana Carolina também deu uma microaula lá para nós sobre o filho hemofílico, o Alexei. Hemofilia, relembrando, é uma doença em que se a pessoa, qualquer machucado que ela sofre, ela não cicatriza. Então, e se ela bate de repente, leva uma porrada e dá uma hemorragia interna, não para de sangrar. Não estanca, não forma coágulo. Se você corta um dedo, se machuca muito feio, você sangra, dependendo da gravidade do problema, você sangra até a morte.
né? Hemorragia total. Não só isso, tem outras implicações. A Czarina apavorada com a situação do filho, e esse Rasputin apareceu um dia lá e prometeu que ia curar o filho, e parece que alguns remédios que ele fabricava, ele era meio alquimista, funcionavam. E ela dava então, tudo o que ela ia fazer, ela consultava esse Rasputin, porque passou a ser um conselheiro político dela também. E a corte russa não gostou nem um pouco disso, porque o czar estava lá na guerra, liderando as tropas, perdendo, mas liderando as tropas, e a czarina, quem estava governando a Rússia era o Rasputin, porque o que o Rasputin falasse, essa czarina endossava. Né? Muito bem. Ali de 1916 para 1917, velho, o inverno foi muito duro. Lembre-se que o inverno no hemisfério norte, lá onde fica a Rússia, ele ocorre no final do ano. Para nós é no meio do ano, né? E as safras, as colheitas foram muito ruins naquele período, cara. Bom, o que vai acontecer? Mulheres operárias em São Petersburgo, no dia 23 de fevereiro de 1917, resolveram fazer uma greve pedindo melhores condições de vida, e aí outros operários começaram a aderir. Bom, a czarina mandou descer o pau neles, mandou falar, desça o cacete nessas operárias, tá? E a princípio, os soldados do czar, da czarina, eles seguiram as ordens e começaram a bater no povo. Até que chegou uma hora que eles se tocaram, peraí, a gente está do lado errado. A gente tem que ficar do lado do povo. Há anos já que o povo vem sofrendo e o czar nem a czarina se preocuparam com eles. Então foi uma espécie de mudança de consciência. Obviamente que sempre há lideranças que aconselham, não é que é um soldado comum lá falando, peraí gente, não é assim. Não é um Zé qualquer. São os líderes, são os generais que mudaram a atitude e determinaram que as tropas parassem de combater, de atacar as pessoas. Tá? Então é isso, vamos chegar até aqui na página 38, dá uma olhada aqui, resolvam esses exercícios aqui da página 39, tá? Escolham um horário para vocês fazerem isso, não fica esperando dar vontade não, porque na verdade não vai dar vontade nunca, a vontade é de jogar videogame, ficar assistindo televisão, então escolha um horário para você fazer isso. A frequência desses vídeos, espero fazer na mesma frequência das aulas, 3 vídeos por semana, tá? Assistam isso na sexta-feira, hoje é quarta, como eu estou postando isso hoje, eu vou dar até sexta-feira para você assistirem isso. Na verdade, na sexta-feira eu vou postar outro vídeo, mas já na sexta de manhã eu vou olhar as dúvidas, vou gravar um vídeo respondendo dúvidas sobre isso que a gente falou agora e vou gravar um vídeo para a sequência. A sequência vai ser as revoluções de 1917, a Revolução Burguesa e vou iniciar a Revolução Socialista. Revolução Burguesa porque aquela galera que era reformadora lá do Martov, eles lideraram a revolução inicialmente em fevereiro. A Revolução Socialista mesmo, aquela em que o pau vai quebrar mesmo, liderada por Lenin, vai acontecer em outubro de 1917, tá bom? Então, façam essas atividades, eu vou liberar as trilhas, isso aqui, vão fazendo, observem que o professor lá que orienta como fazer as trilhas, o professor do Positivo On gravou um vídeo agora orientativo, vamos fazer paralelamente as minhas aulas com o que o professor está falando para fazer, mas vocês vão ver que elas se sobrepõem. Então eu não estou substituindo aquela aula e nem ele está substituindo a minha. São complementares, tá? Façam as duas coisas, tá bom? Amiguinhos, é isso. Já está com quase 19 minutos, vou parar por aqui. Mandem dúvidas para mim, mas não fiquem perguntando toda hora. Reúnam as dúvidas, manda de uma vez só, eu anoto elas e vou gravar um vídeo então na sexta-feira de manhã para responder as dúvidas e já gravo conteúdo novo. Um abraço, galera!